Eu comecei muito cedo, né? Eu tive a sorte, que poucas pessoas têm, de descobrir alguma coisa que você sabe fazer logo cedo. Muito cedo, né? E eu, desde criança, eu desenho. Eu lembro de desenhar corridas do Speed Racer no meu armário, na parede, e minha mãe brava, não, vou te comprar material, você vai desenhar aqui, ó, em cartolina, em papel, e ela me incentivar e eu ganhar um prêmio no prezinho. Olha como eu sou velho, né? da poupança aspa lá e não sei o que, e sempre fui incentivado. Então, aos 14 anos, eu já estava contratado numa agência, trabalhando, fazendo arte. Assim, não era o que eu queria, eu fazia arte final, era uma coisa que não era desenho artístico. Mas eu tive essa sorte, porque muita gente não tem essa sorte. Como eu era muito tímido, o desenho era uma forma de eu me enturmar. Era o desenho e o futebol. Tanto que, em certo momento, eu tive que optar entre o desenho e o futebol, e para mim foi muito fácil. Porque o futebol eu sabia que eu dependeria muito mais dos outros do que a arte. A arte eu dependeria só de mim. E sempre tudo que depende de mim, a coisa deslancha. Porque eu sei que se eu fizer mais que os outros, se eu fizer melhor que os outros, eu vou conseguir. E tem sido assim, né? A gente estava conversando na nossa reunião de pauta sobre a sua história, e aí o nosso diretor, o Thiago Vidal, falou assim, mas não é possível, ele deve ter 75 anos. É quase isso. E aí você falou, não, na verdade é que ele começou aos 13, né, a vida profissional. É muito cedo. Tentaram te colocar na UMAP com 13 anos, gente. É verdade, é verdade. O dono da Escola Pan-Americana... Porque, eu fui estudar, sei lá quantos anos eu tinha, comecei na Pan-Americana, que era meu sonho, né, e tal, eram 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar. Que é uma baita referência, enorme, né? Eu era super novinho. E aí o primeiro ano eu tive um choque de realidade, né? Porque uma coisa é você ser o melhor da sua rua, o melhor da sua escola, o melhor da sua classe. Aí você entra na escola Pan-Americana aí você vem, eu era o cara mais novo, só gente adulta, os caras já desenhavam, já tinham sabiam mexer com tinta. E aquilo lá, primeiro ano, foi assim, eu tive um choque de realidade pro bem, assim, de saber me colocar no meu lugar, assim, fala, você não é nada, você aqui é um moleque. Só que pelo outro lado, professores e as pessoas ficam impressionadas com um moleque tão novo, que já sabia desenhar, então todo mundo meio que me deu essa chance de melhorar. E aí quando o professor passava um exercício, eu fazia 10, fazia 20, até porque eu tinha mais tempo, né, do que o pessoal que trabalhava. E o primeiro ano foi isso, assim, eu me colocando e tentando entender, e o segundo ano já fui o melhor da classe, já ganhei um monte de prêmio, porque assim, eu entendi e falei, eu vou ser o melhor daqui. E do segundo ano pro terceiro ano já fui convidado para dar aula na escola. Então assim, com 17, 16 anos, eu já estava dando aula, assim, para adulto, assim. Mas, né? assim, você fez a escola, aí você foi para Manaus primeiro, aí você trabalhou em Manaus, depois você virou professor, depois não é isso? Depois que eu voltei, eu fui chamado para ser professor, é isso mesmo. Mas todas as vezes que você, tipo, você saiu de São Paulo, foi para Manaus. Lá em Manaus você também trabalhou desenhando. Eu fui ser diretor de arte, assim, tipo, eu menor de idade sendo diretor de arte. Porque, assim, eu até tinha chance de ficar aqui em São Paulo, mas eu pensei, lá eu vou ter um conhecimento, vai ter menos concorrência, e não deu outra. Eu fui trabalhar no jornal, fazia tudo, fazia o charge diária e fazia o suplemento infantil, desenhando tudo, criando tudo. Então fui criando um portfólio absurdo, fui ser diretor de arte numa agência de publicidade. Então, assim, eu tive chance de escalar muito rápido, e quando eu voltei, eu trouxe toda essa experiência e esse portfólio de lá. Que eu fiquei 2 anos lá, e já voltei para cá, fui dar aula, aí eu fui trabalhar de freela pesado, assim mesmo, para Playboy, Placar, Folha de São Paulo, fiz coisa pra caramba, assim, né? Você era essa criança meio estranha, que descobriu um grande talento muito cedo, e isso realmente é muito importante, mas o talento sozinho, a gente inclusive recebeu recentemente o Paulo Pimenta, que é assessor de comunicação da Anitta, de vários outros grandes artistas, e eu fiz essa pergunta para ele, falei, talento é o suficiente? E ele foi bem enfático ao dizer que só talento não é o suficiente. Eu acho que ele pode até atrapalhar às vezes. Exatamente, se for em excesso. Porque eu vejo gente muito talentosa no decorrer da minha vida, que pelo fato de ele ser muito talentoso, ele se acomodou, cara. Sim. Ele era muito bom. Isso na comédia, no desenho, na época dos quadrinhos, tinha cara muito bom que não chegou onde eu cheguei simplesmente
porque todo mundo falava, você é muito bom, você é isso, e a pessoa se acomoda. É isso. Então, para além desse talento enorme, você também sempre teve uma pegada empreendedora, Sim, né? sim. Porque você saiu, você trabalhava numa agência aqui no ABC e antes mesmo de completar 18 anos decidiu que ia ter o seu próprio estúdio, porque aquilo ali não fazia sentido. Exatamente. Gente, isso é muito bizarro. Com 14 anos você fala assim, não, vou ter meu estúdio porque aí eu Vem de consigo algum fazer. lugar? O quê? Assim, essa coisa, essa Não, veia não. empreendedora mesmo. Nesse caso foi porque na agência eu não fazia nada do que eu queria mesmo. Era uma época jurássica que a gente usava caneta nanquim, esquadro e tal, para fazer esses requadros de anúncio. Era um trabalho super chato. E eu falei, putz, não é isso que eu estudei, não é para isso que eu... Meu negócio é desenhar, eu quero fazer ilustração, quero fazer capa de revista, quero fazer material artístico. Então, a minha opção de ter um estúdio em casa, e quando eu falo estúdio em casa, a galera tá achando que... Não, é uma prancheta, uma mesa, um tampo de vidro que tinha luz por baixo, que era adaptada no começo, hoje em dia já tem pronta, né? Mas antes você adaptava, mandava fazer e tal, tinta... E era tudo na mão. Aí você ligava para placar, para o diretor de arte, Grassetti, se não me engano, na época, mandava alguma coisa, eu não lembro se mandava alguma coisa, não, marcava uma reunião, chegava lá, abria a sua pasta, ele via, pô, legal o seu trabalho. Aí o cara te mandava por fax uma matéria, você ilustrava, você mandava o RAF, ele aprovava por fax, o rascunho, ia para lá com a arte final, um negócio desse tamanho, porque quanto maior você pintava na hora de fotografar, ficava melhor a definição. O cara aprovava, pedia alteração, não tinha Photoshop, você tem que ir em casa retocar aquilo, e isso a gente está falando de 3 semanas. E eu peguei essa fase e eu peguei a transição para o digital. Quando entrou o Photoshop na jogada, entrou o Painter e a gente começou a fazer desenho e ilustração direto no computador, com mesa digitalizadora. E eu vi também esse movimento, mesmo movimento que está acontecendo agora com inteligência artificial, desse preconceito no começo. Isso não é arte, você está sendo um traidor do movimento, como você está usando o computador, tem que usar acrílica, tem que usar óleo. Eu nunca deixei de usar essas coisas. Mas eu percebi que se eu não entrasse nisso, eu ia perder, porque eu conseguia entregar trabalho em 3 dias, quando eu demorava 3 semanas. Eu conseguiria mandava por e-mail, eu compactava e tal. Então, eu passei por toda essa mudança, assim. Mas o lance empreendedor mesmo veio meio por acaso com a produtora, né? Foi depois que eu fiz quadrinho para os Estados Unidos, depois que eu dei aula Eu nunca pensei em ter uma empresa, né? Nunca me movi pelo dinheiro também. Sempre, o meu lado artístico sempre esteve à frente de qualquer coisa. E mesmo quando eu comecei o podcast... o podcast, quem me conhece das antigas, eu fiz um especial com os amigos meus da 8ª série, e os caras falam, isso aqui é tua cabeça, assim, parece sua cabeça, abrindo tua cabeça e tá exposto nesse cenário, porque tudo que eu faço, eu tento ser uma representação da minha essência, e nem sempre é fácil. Sim. Entendeu? Porque você tem um meio. Então, na comédia eu tentei fazer isso. No quadrinho, no podcast, em tudo que eu tenho, colocar a minha alma lá. O cara fala, não, eu posso não gostar, mas o cara tá fazendo exatamente o que ele se propôs a fazer. Ele tá conseguindo fazer. Sendo fiel àquilo Eu que acho ele é. muito curioso, porque assim, sua mãe, professora, inclusive foi sua professora, né, na 8ª série. Seu pai queria ter sido um grande jogador de futebol, mas acabou... Foi jogador do Penapolense, treinou no Corinthians, aí... Mas eu falei, por que você parou de jogar futebol? Porque você nasceu. Exatamente. Tinha uma boca para alimentar, depois veio a irmã também. Mas assim, é uma família muito... atípica família classe média brasileira. Total. São Bernardo. Meu pai trabalhou em metalúrgica, trabalhou na Brastemp, trabalhou na Scania, foi transferido depois para Consul lá em Manaus. E você sai como totalmente o ponto fora da curva dessa família, né? O cara da arte, o cara que vai criar tal. E eu queria entender de você, porque você também falou que você era muito tímido, né? Mas só que teve um momento na sua vida que você falou assim, ou eu paro de ser tímido, eu enfrento a timidez, eu vou ser o cara que fala e que faz, e que... O que você tem estalos, Vilela? Porque é isso que parece, assim. Tem uma hora que você faz assim, ó, não, chega, agora eu vou fazer isso. Eu acho que é decisão, eu tomo certas decisões na minha vida, e quando você toma... Eu não sei as pessoas, mas quando eu tomo uma decisão, eu não olho para trás, eu não volto atrás. Claro, se eu percebo que eu errei e tal, mas quando eu tomo uma decisão criativa, uma decisão de carreira, ou até uma decisão de família,
é pra aquilo. Quando eu decidi ter filho, eu vou ter filho. Quando eu decidi casar, eu vou casar. E quando eu decidi que eu não é... Aquilo tava me incomodando, aquela timidez. Porque não era uma timidez... Porque ao mesmo tempo que eu jogava futebol e me enturmava com a molecada, eu era o CDF que sentava na segunda fileira e tirava notas boas. E ao mesmo tempo era o moleque que o pessoal chamava no intervalo para jogar bola. Eu não conseguia chegar numa garota que eu tava afim, eu não conseguia apresentar um trabalho lá na frente. E eu escrevia muito, eu desenhava muito. E eu falei, meu, isso tá me podando. Eu não sou essa pessoa. Chegava gente em casa, eu me escondia. Nossa. E tal. E eu vejo um pouco isso no meu filho, assim, de essa Jura? timidez. Você faz terapia, timidez. Vila? Não, já fiz. Nunca fez? Já fiz terapias por causa dos meus livros para colocar essa experiência no livro. E há 1 ano e meio atrás eu fiz, porque foi muito terapeuta no meu programa, e eu estava passando por uma fase difícil, e eu não sei se posso chamar terapia ou se foi um bate-papo com amigos. Certo. Foi um pouco dos dois. Vilela, eu tô aqui, pô, vamos trocar ideia? Vamos. Então a gente trocou ideia em forma de uma terapia, mas nada muito formal, mas foi, né? Foi, é porque essa autoconsciência, né, assim, de perceber que é tímido e que isso tá podando, é uma coisa de quem faz terapia. Mas isso eu tô falando de... Ele tinha 13, 14 anos. Então, oitava série das antigas é quantos anos? É 10 isso, anos? 14. Oitava série é 14. Então foi isso, na oitava série eu tomei essa decisão e foi a melhor decisão da minha vida, porque aí eu fui me expondo a esse medo aos poucos, assim. E eu lembro que cada conquista eu vibrava, assim, consegui fazer tal coisa, consegui apresentar o trabalho, consegui falar pro professor que aquela caneta que ele tá levando embora é minha e eu tenho... Era assim, eu tinha vergonha, emprestava a caneta pro professor e é uma caneta que eu gostava e ele levava embora. Não queria incomodar. Não queria incomodar. Eu ia em algum lugar assim, ia assistir uma peça e tava lá uma pessoa que eu admirava, eu nunca ia chegar nessa pessoa e falar... Não, eu ficava assim, vai lá. Chegava nos bailinhos da garagem que a gente tinha, ficava homem garoto de um lado, garoto do outro, vai lá, a menina tá olhando pra você, fala, não sei o que... Aí eu saí disso pro oposto disso. Ninguém tinha coragem, eu falei, eu vou. Eu ia lá e falava, tudo bem, não sei o que, ó, aquele é meu pessoal, venha pra cá e tal. Então eu era o cara que ia na frente simplesmente porque era um desafio novo pra mim. Não é que eu não tinha medo, não é que eu ia gaguejar, mas era um desafio. E aí esse desafio foi pra parte profissional. Putz, como que eu vou... Eu tinha vergonha de ligar pro cara da agência. E aí eu falei, não, vou ter que ligar, senão não vou ter emprego, não vou ter trabalho. Eu ligava, eu sou o Vilela, tal, não sei o quê, e foi. E isso a gente leva pra época que eu fui fazer... Eu nunca fui um cara de palco, nunca fui um cara de me apresentar. Pois é, ele sai da timidez olímpica para o palco de stand-up. E mesmo pro palco também foi um desafio também. Como é que eu vou lá de cara limpa, falar coisas da minha vida e as pessoas vão rir ou não? E fazer humor é muito difícil, né? É muito mais difícil do que fazer chorar. Claro, você fazer alguém rir, muito mais difícil que fazer alguém chorar.